Olá, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, classe de novos convertidos, né? E o tema agora é batismo. Nós falamos sobre pecado e salvação no último estudo, e agora nós falaremos de batismo, ok? Dentro daquela dinâmica de procurar as respostas dentro do texto bíblico, ok? Então, com certeza enviarei as apostilas para que vocês acompanhem em casa, né? E qualquer dúvida é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou no próprio canal, escrever lá no comentário alguma coisa. Se alguém desejar, pessoas que estão, né, de repente não fazem parte do nosso grupo, se desejarem, podem também solicitar, né, a apostila que eu envio uma cópia. Ok? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Obrigado pela esperança, Senhor, da salvação que temos, esperança viva. E obrigado pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o texto bíblico. Pai, nos dê, Senhor, uma mente aberta, um coração, Senhor, humilde para reconhecermos, Senhor, que estamos diante da tua palavra e, Senhor, nós pedimos a ti sua orientação. Hoje e sempre, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Bem, como no estudo anterior eu falei que existem alguns termos que nós vamos encontrar dentro do estudo e que eu fiz aqui tipo como se fosse um dicionáriozinho, né, uma coisa assim, para que as pessoas procurassem, né, o significado dessas palavras, até para entender melhor o texto, ok? E nós vamos falar de batismo, né, eu vou ler aqui a apostila, e vamos, dentro do texto, respondendo algumas perguntas que estão na apostila. Bem, o batismo é uma das ordenanças deixadas por Jesus Cristo. Você encontrará o significado de ordenança, é uma ordem simbólica. É uma ordem simbólica, mas é uma ordem, ok? Mas tem lá o significado, lá na última folha. E é um ato que significa a pública profissão de fé em Cristo. Por isso, ela é, para o novo crente, o primeiro passo na obediência às ordens de Jesus. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Parece que está um pouquinho torto aqui. Eu acho que melhorou. Ok. Não, chega um pouquinho para frente. Ok. Ok ou não? Agora sim, ok. Vamos lá. Bem, o batismo simboliza a morte da vida carnal e a ressurreição para a vida espiritual, a nova vida em Cristo. O batismo é um símbolo da obra redentora de Cristo, morte, sepultamento e ressurreição. O batismo é também um testemunho público da transformação que ocorreu na vida do pecador, isso é importante. Podemos declarar também que o batismo é uma manifestação visível do invisível, porque quando eu resolvi me batizar, eu estava ali, né, dando a minha pública profissão de fé, mostrando para a igreja que eu realmente mudei, né, eu fui transformado, né, por Jesus Cristo. Então, por isso que a manifestação do visível, né, a manifestação visível do invisível, né, porque tem pessoas que se batizam, mas não há uma mudança no coração. Elas cumprem apenas um rito, achando que vai ter algum benefício por trás disso. Não existe nada disso. Eu vou até falar um pouquinho lá no final, mas, na verdade, ela é isso, ela significa isso, a morte carnal, nessa ressurreição para a vida espiritual. Bem, leia Mateus 28, né, versículo 18 a 20, e responda de quem partiu a ordem para batizar. Mateus, desculpa. 28, aqui Mateus 28, versículo 19, ou 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bem, de quem partiu a ordem para batizar? Do próprio Cristo.
O próprio Jesus, o Senhor da igreja, né? O marido da noiva, a igreja é chamada, é uma figura, né? A igreja é chamada de noiva de Cristo, é o povo de Deus também. Bem, é importante lembrar que existe, estou lendo a apostila, uma grande diferença entre o batismo de João, né? João Batista, o pessoal chama de João Batista, na verdade, a palavra significa, né, João, aquele que batiza. João Batista não é Batista não é o sobrenome de João, né, mas é aquele que batiza. João, aquele que batiza, né? Então, é importante lembrar que existe uma grande diferença entre o batismo de João, o Batista, né, aquele que batiza, e o batismo ordenado por Jesus. O batismo de João foi um rito preparatório para a chegada do Messias, né? Lembra que ele antecedeu a Cristo. Ele estava preparando o povo para a chegada do Cristo, né? A fim de preparar o povo para o reino vindouro. João conclamava o povo a se arrepender. Isso significa uma volta completa do homem completo para Deus. Já o batismo ordenado por Jesus é um rito que denota a transformação de vida. Foi o que eu falei. É a questão da morte para a vida carnal, a ressurreição para a vida espiritual. Então há uma diferença entre esses batismos, cuidado para não, né, fazer uma confusão aí, ok? Leia Atos 2,38, Atos 2,38 e responda. Segundo o texto, qual o primeiro passo a tomar antes do batismo? Atos 2,38, e fala, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento ele acompanha, né, a fé. Você depois mostrar a sua fé, você tem que mostrar arrependimento também, né? Então, antes do batismo, deve haver arrependimento. O arrependimento, ele pelo menos mexe com 3 aspectos humanos, né? O que é o cognitivo, é a mente da pessoa, né? O emotivo, que são as emoções, e o volitivo, que é, né, a postura, né? Ela se movimenta, né? Não basta chorar, não basta pensar no pecado, você precisa tomar uma atitude em relação ao pecado, né? Virar as costas para o pecado. Então, nós temos que pensar nisso, tá? Até porque a palavra, ela, na verdade, significa mudança de mente, né? Tendo a mente como, né, aquela que rege a nossa vida, a nossa conduta, nosso comportamento. Então, mais ou menos isso, né? Então, não basta chorar, né? Você tem que tomar uma atitude em relação ao pecado, virar as costas para ele, né? Virando-se para Deus, né? Virando as costas para o pecado. Bem, em sua concepção, de acordo com o texto que nós lemos, né, o texto citado acima se refere também ao batismo de crianças recém-nascidas. Isso aqui é muito importante, né? Se sua resposta for não, justifique-se. Você acha que está se referindo a criança recém-nascida? Bem, o texto está falando de pessoas que têm consciência, seu pecado, seus atos. Me parece, eu não me lembro, eu já fui batizado quando criança, né, mas eu não me lembro de ter me arrependido de alguma coisa, né? Isso só veio acontecer depois que eu tive consciência dos meus pecados. Ok? Então, por essa razão, a Igreja Batista e muitas igrejas evangélicas não batizam crianças. Ok? Porque elas não têm consciência dos seus erros, não têm consciência de que é pecadora, né? Então, não tem consciência da obra de Cristo. A própria obra de Cristo é bem difícil, né? É fácil de entender, mas crianças não vão entender, né? Então, há até uma idade estipulada para algumas igrejas, estipulam uma certa idade para adolescentes, pré-adolescentes que queiram se batizar. Mas tem que ter consciência, né? Tem que se arrepender, mostrar esse fruto, como eu acho que o próprio João Batista falou, fruto de arrependimento, né? Isso é mudança, é sua postura, né? Que mostra que você se arrependeu mesmo. Bem, o batismo é o símbolo do início da vida cristã e deve ser ministrado somente aos que de fato começaram a trilhar a vida cristã. Não é necessário alcançar a maturidade cristã para ser batizado. Eu já me deparei com pessoas que falam, eu tenho ainda, né, um probleminha na minha vida e por isso eu vou deixar para me batizar depois. Mas Deus, Jesus não batizou ninguém perfeito, né? Na verdade, nós entramos num processo onde somos aperfeiçoados a cada dia.
Então, é um erro isso. Eu acho até que, às vezes, é carnal e pode ser até um inimigo lá, não sei, talvez, né, influenciando de alguma forma. Não, você não é merecedor disso, é a nossa consciência, né? É por isso que é difícil, como eu falei no estudo passado, essa questão da graça de Deus, Deus salvar pela graça. Deus faz isso não baseado no mérito do homem, no trabalho do homem, no aquilo que ele faz, mas Deus faz isso baseado nele mesmo. Por isso que é difícil algumas pessoas entenderem isso. Como eu acabei de falar. O cara fala, não, mas eu acho que eu não mereço, não estou preparado. Essa é a ideia, mas é porque é graça. E ele não entende o que é graça. Deus é capaz de perdoar um assassino, um estrupador, se tiver arrependido de verdade. Ok? Não significa que ele vai estar isento de pagar diante da justiça, da lei dos homens, diante da sociedade. Eu tive que lidar com um rapaz, conversando com ele, e ele estava preso, e pediu que eu orasse para que ele saísse, fosse solto, né, e o juiz revesse lá a pena. Eu falei, o que você fez, meu filho? Ele falou assim, eu puxei arma, né, quando a polícia entrou na comunidade eu atirei. Ele, rapaz, não é nem daqui, é lá do Ceará. Eu não sou de lá, né? Por acaso eu conheci. Não foi por acaso, né? Foi Jesus que colocou no nosso caminho. E eu falei com ele, olha, Deus pode te perdoar, meu amigo. Você pode ser uma nova criatura, né? Pode até se batizar, mas o que você fez você vai ter que pagar diante da lei dos homens, até porque isso é justo aos olhos de Deus. Né? Porque se não houvesse esse tipo de justiça, seria uma desordem, né, na sociedade. Então, isso é de suma importância. Eu falei isso com ele, eu falei que eu estava orando por ele, para que ele tivesse, né, Deus o fortalecesse, o ajudasse, para que ele, né, conseguisse suportar o que ele estava passando ali. Mas depois eu não tive mais contato com ele, infelizmente. Eu estava fazendo um estudo como esse com ele. Ok? Mas são questões que surgem. Né? E vemos aqui na apostila, diz, através dos tempos, muitos têm sido batizados, cumprindo assim a ordenança e confessando sua fé em Cristo. Existia um grupo de cristãos no passado que entendiam que, de alguma maneira, a mera realização desse ato transmitia ou transmite, olha só que coisa interessante, bênção ou outorga graça espiritual. Depois do que aprendemos, você concorda com esse grupo? É como se aquilo ali, aquele momento, houvesse uma mágica. Você entrasse na água e alguma coisa, pum, acontecesse. O texto está falando disso? Não, o texto não está falando disso. O texto está falando que aquilo ali é um rito, é uma ordenança, é uma ordem deixada por Cristo, mas não transmite nenhuma bênção. Assim como a ceia do Senhor. Nós devemos fazer, porque também é um rito que Cristo deixou, uma ordenança deixada por Cristo. Depois eu vou explicar a questão da ceia. Ok? Mas isso é importante. Né? Uma pergunta, e você concorda com esse grupo? Não. Não, porque a grande bênção, o grande presente aconteceu no momento que você abriu o teu coração para Cristo. E naquele exato momento, aí sim aconteceu um milagre. Aí sim, nós podemos dizer que uma bênção, Deus te abençoou verdadeiramente. Mas que o rito, é claro que o rito é importante, né? Senão Jesus não teria ordenado, né? Mas que ele transmite alguma bênção, não. Algumas pessoas se sentem felizes por isso, em obedecer essa ordenança, ficam emocionadas como fiquei, minha esposa ficou, e outras pessoas mais. Então, é diferente, parece que, né, percebe a presença de Deus ali, não significa que Deus está transformando aquele rito, não fala assim, olha, eu vou usar isso aqui para te abençoar, não, de forma alguma. Tá? Então é importante entendermos isso. E eu termino aqui, deixo os termos aqui, né, o que significa batismo, ordenança, para que você estude e fique mais fácil o estudo em casa. Um abraço para vocês, Deus abençoe, tá bom? E nos vemos no próximo estudo, já com outro tema, e assim nós vamos caminhando e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Deus abençoe.